Olá pessoal, bem-vindos ao Dose Crítica, porque a automedicação pode mascarar sintomas, causar interações perigosas e agravar a saúde. Estamos aqui com o professor Tiago Rodrigues, da Universidade Federal do ABC, que atua na área de bioquímica, com ênfase em metabolismo e bioenergética, mas também nas áreas de farmacologia bioquímica e molecular, e principalmente na área de oncologia. Os interesses da pesquisa dele envolvem estudos de mecanismos de morte celular, alterações do metabolismo e sinalização celular, relacionados à morte e sobrevivência celular em câncer. Boa noite, professor. Boa noite. Você pode nos contar um pouco sobre a sua formação e a sua experiência na área com antioxidantes e na área da saúde? Posso, claro. Boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês e poder bater esse papo sobre um assunto que é tão importante, né? Porque a automedicação é um assunto que se discute há mais de décadas e ele ainda é um assunto importante, né? Isso ainda não foi resolvido. Bom, eu sou farmacêutico de formação. Eu estudei na USP, em Ribeirão Preto, e fiz iniciação científica durante esses anos no laboratório de toxicologia. Então a gente tinha contato com fármacos e agentes tóxicos o tempo todo, né? E nesse período eu estudava mitocôndria. Então a mitocôndria é uma organela que gera energia, mas que também produz radicais livres e controla a homeostase de cálcio. Hoje a gente sabe também que controla a morte celular. Então o meu contato com metabolismo energético e essa parte de antioxidantes se deu porque nós estudávamos a mitocôndria, né? E ela, como ela produz radicais livres, e isso pode ser um mecanismo de ação tóxica, nós estudávamos se antioxidantes eram capazes de proteger, né, contra a ação desses radicais livres. Entendo. A gente teve acesso ao seu artigo que você enviou, que inclusive a gente vai disponibilizar o link na descrição. Daí a gente queria saber o que motivou essa pesquisa com extrato de alecrim e quais são as propriedades benéficas, né, e os efeitos ocasionados, os efeitos toxicológicos, né, do paracetamol, e quais foram os principais achados nesse estudo. Bacana. Então, esse estudo, embora ele tenha sido publicado agora em 2020, por ocasião da pandemia, eu tive tempo até de reunir os dados e escrever, ele começou um pouco mais atrás, uma aluna de mestrado da farmácia da Universidade de Mogi das Cruzes, e trabalhando com esse assunto. Como ela estava estudando num curso de farmácia, nós escolhemos um modelo de toxicidade que se alinhava com os interesses dela. E o paracetamol, ele é um agente farmacológico, mas ele pode ser também um agente tóxico se usado ou em doses erradas ou cronicamente sem prescrição médica. Paracetamol, nós estamos falando do anti-inflamatório mais utilizado mundialmente. Então, qualquer um é capaz de comprar sem prescrição médica, do lado de fora da farmácia, assim, fora do balcão, né? E como nós mostramos no artigo, o paracetamol ele causa uma hepatotoxicidade quando usado ou em altas doses ou cronicamente, né, em doses menores. No artigo nós optamos, até por uma questão temporal, de usar uma dose única, né, alta dose, dose única, e nós mostramos com marcadores bioquímicos e moleculares que há uma lesão hepática. Isso foi mostrado por enzimas, as aminotransferases, que são usadas como biomarcadores de função hepática, inclusive em humanos, embora o estudo tenha sido feito em animais. E nós estudamos, então, o efeito do alecrim, porque o alecrim, né, de nome científico Rosmarinus officinalis, ele é um tempero, né, culinário, é muito utilizado
de origem das regiões mediterrâneas, e aqui no Brasil também agora muito difundido, e o metabolismo vegetal, em geral, produz metabólitos secundários, e muitos deles têm atividade antioxidante, incluindo, então, flavonoides, fenóis, ácidos orgânicos, enfim, diversos compostos do metabolismo secundário que têm propriedades antioxidantes. Então, nesse trabalho, nós usamos o paracetamol como indutor de dano, e não tem nada de novidade disso, né? A literatura extensivamente já mostrou isso, mas a novidade é que nós mostramos que, tratando os animais com o alecrim, um extrato de alecrim, ele foi capaz de proteger o fígado desse animal dos danos hepáticos induzidos por paracetamol. Claro, tem uma aplicabilidade nisso, mas os estudos precisam ser translacionais, né? Sair da bancada para depois chegar numa formulação, ou em termos de suplemento, ou uma formulação farmacêutica, e fazer testes depois clínicos, né? Que envolvem humanos, indivíduos saudáveis, e depois todas as fases dos estudos clínicos. Então, no caso, o alecrim aí, ele trabalharia como um agente terapêutico. Isso, protetor. Entendo. Daí, não sei, de primeira, como vocês trataram esses animais? Foi a realização de infusão do alecrim? Então, o paracetamol nós fizemos uma injeção intraperitoneal. Embora isso não seja a via mais comum de exposição em humanos, a gente optou por essa via nos animais porque a circulação no abdômen ia absorver rapidamente esse paracetamol e tem um efeito de primeira passagem direto já no fígado. Uhum. Porque essa circulação peritoneal passa pelo fígado diretamente. Então, era garantir o modelo de toxicidade. Né? E o alecrim foi dado por gavagem para os animais, que é uma técnica em que a gente insere por via oral, como se ele estivesse recebendo por via oral um comprimido ou né, o extrato de alecrim. Eu não sei como o alecrim ele pode atuar exatamente nessa toxicidade, eu não tenho conhecimento sobre a área de toxicologia, mas às vezes até é interessante construir um fármaco com esses componentes, principais componentes. Dá até para fazer, acho que tem análise de informática que realizam isso. Perfeito. A gente escolheu o paracetamol porque a sua biotransformação hepática, né, que são as reações que o fígado realiza para eliminá-lo do nosso organismo, elas formam um radical, e este radical, que é super conhecido, reage com glutationa. E glutationa é um dos principais antioxidantes endógenos. Então, muito paracetamol resulta em muito radical que consome a glutationa. E aí o nosso fígado fica exposto aos danos oxidativos. Então, o modelo de toxicidade do paracetamol é um modelo de toxicidade induzida por estresse oxidativo. Por isso, nós escolhemos esse modelo. E aí, o antioxidante protegeu. Ai, muito legal esse trabalho. Daí, eu vou só colocar uma pergunta aqui. Qual foi o maior desafio que você enfrentou conduzindo essa pesquisa? De maneira geral. O maior desafio, não só nessa pesquisa, mas na pesquisa em geral no Brasil, é financiamento. Né? Embora nós no estado de São Paulo tenhamos o suporte e financiamento da FAPESP, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, existe muita concorrência e muitos projetos não são apoiados, né? Então, o financiamento é uma grande preocupação do pesquisador. E essa busca por financiamento, muitas vezes, nos toma muito tempo
que a gente poderia estar na bancada com os alunos e fazendo o experimento, e a gente está escrevendo projetos para prospectar dinheiro das agências de fomento. Então, claro, parece muito óbvio falar que o Estado, né, eu digo, o governo, deveria investir em ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação, que isso traz retorno para o país, né? Parece óbvio ter que falar isso, mas infelizmente nós temos que falar. Existe financiamento através das agências de fomento, mas isso deveria ser ampliado, né? Bastante ampliado, enfim. Com certeza. Bom, boa noite. Professor, você estava comentando sobre a hepatotoxicidade, você falou sobre os metabólitos. No caso do paracetamol, seria esse o problema principal dele? A hepatotoxicidade e pela produção desse metabólito. E você pode contar pra gente alguns sintomas de hepatotoxicidade? Claro. No caso do paracetamol, bom, cada fármaco é um universo em si mesmo. Cada um tem o seu mecanismo de toxicidade, alguns têm mecanismos comuns, outros têm mecanismos diferentes. Só para dar um exemplo, a dipirona, que é um fármaco da mesma classe, né, dos anti-inflamatórios não esteroidais, ela é banida nos Estados Unidos. O FDA não permite o uso de dipirona, porque ela tem um efeito colateral grave, que é a aplasia medular. As células, a medula óssea não produz mais células sanguíneas. No Brasil é muito utilizada a dipirona, mas é um outro mecanismo de ação. Então, no caso do paracetamol, que foi o que nós utilizamos, o principal mecanismo de toxicidade é esse. Ele não tem toxicidade como anti-inflamatório nos sítios de ação e etc. Mas quando o fígado vai tentar eliminá-lo, porque o fígado é um órgão que tenta eliminar do nosso organismo, né, tanto fármacos quanto agentes tóxicos, em processos de biotransformação, durante esse processo de biotransformação, formam-se esses radicais. Então, é como se fosse um efeito colateral do uso do paracetamol. E ele causa essa hepatotoxicidade. Bom, a hepatotoxicidade depende da extensão, mas uma hepatotoxicidade grave resulta em extravasamento dessas enzimas hepáticas, e dentre esse extravasamento, existe extravasamento de bilirrubina, não conjugação de bilirrubina, que é um subproduto formado da degradação da hemoglobina das hemácias, né? E quando ocorre um problema com essa eliminação aí da bilirrubina, nós temos a icterícia, que é aquele amarelado da pele, amarelado dos olhos, como os recém-nascidos têm. Então, hepatotoxicidade por motivos diversos, alcoolismo crônico, hepatites virais, medicamentosas, como é esse caso, nos casos muito graves a pessoa fica amarelada, esverdeada, enfim, por causa desses pigmentos. Sobre isso que você citou, por exemplo, do alcoolismo crônico e tudo mais, a gente consegue, inclusive, relacionar com a questão, né, do paracetamol ser de venda livre, os ANEs no geral, se soma com, além de interações medicamentosas, o hábito também do alcoolismo, e aí isso acaba agravando, fica mais fácil você desenvolver esse fator de toxicidade, né? Você consegue falar pra gente alguma ideia de alguma interação medicamentosa com medicamentos comuns? Por exemplo, de uso de venda livre? Então, esse ponto que você levantou antes de falar das interações, ele é muito importante, porque o paracetamol, como analgésico, anti-inflamatório, antipirético, né, antitérmico, que é de venda livre, muitas vezes ele é utilizado no dia subsequente a pessoa ter feito autoingestão de álcool. Então ela fica de ressaca, e aí com dores de cabeça e etc, e aí em seguida faz uso do paracetamol ou de outro anti-inflamatório.
No caso do paracetamol, vai haver a toxicidade, hepatotoxicidade do álcool já, porque o fígado tem que biotransformar, e esse etanol gera acetaldeído, que é super tóxico, antes de gerar acetato. Então, já tem a toxicidade do álcool e vai ser somada a toxicidade do paracetamol. Então, assim, é um caso, é a amplificação da gravidade da automedicação. E sobre essa hepatotoxicidade, quais seriam os métodos tradicionais de se tratar? Por exemplo, a sua pesquisa apresentou uma nova opção, né? Você falou que tem que ter o desenvolvimento contínuo, tem mais pesquisas a serem realizadas, mas o modelo tradicional, os mais comuns seriam? Então, o grande problema é diagnosticar corretamente essa hepatotoxicidade, ou não só diagnosticar, mas ter estatísticas sobre a hepatotoxicidade induzida pelo paracetamol. Essas reações adversas a medicamentos muitas vezes não são relatadas, né? E a pessoa passa mal e depois passa um tempo, para de tomar, e aí, enfim, isso se reverte sem ter nenhuma ação médica, né? Então, esse é o grande problema. Nos casos onde ocorre intoxicação grave, que pode ser crianças que acharam que era balinha, ou tentativas de suicídio com ingestão de alta quantidade, embora não seja muito comum para paracetamol, faz-se lavagem gástrica, né, e uso de carvão ativado para diminuir a absorção, e o que já foi absorvido, tenta-se usar um antioxidante, que é a N-acetilcisteína. Ela é usada como mucolítico, mas ela também é um antioxidante. O que eu quero dizer é que não existe um antioxidante específico no mercado para tratar hepatotoxicidade induzida por radicais livres, por estresse oxidativo. Então, se houvesse estatísticas sólidas a respeito disso, talvez a indústria farmacêutica se interessasse em desenvolver uma formulação, por exemplo, conjunta de paracetamol com antioxidante já, né? A ideia da publicação desse artigo era essa, porque nós não conseguimos patentear extratos vegetais, né? Precisaria ter uma substância isolada, desconhecida, que tivesse esse efeito, e isso seria passível de proteção por patente. Mas como é um extrato vegetal, nós decidimos publicar, que significa tornar esse conhecimento público, né, para ver se alguma indústria se interessa por esse conhecimento. Sobre essa questão que você falou das estatísticas, eu ia fazer uma pergunta relacionada a programas de informação e tudo mais. Você acha que seria uma medida interessante o Estado, desenvolver, por exemplo, além do material, informando as pessoas sobre os problemas da automedicação, né, que é super comum no Brasil, e já tem campanhas desse tipo, mas não são amplamente difundidas, e inclusive esse é um dos objetivos do nosso trabalho. Você acha que seria interessante também algumas partes da campanha falarem sobre você relatar sintomas de, por exemplo, você falou de uso contínuo de paracetamol, você relatar esses sintomas para atrair o interesse da indústria farmacêutica? Pedro, essa pergunta é excelente, porque, assim, existe no Brasil programas de uma área da farmacologia que se chama farmacovigilância. E a farmacovigilância, ela se ocupa disso, entende? De receber notificações e reações adversas a medicamentos, né? E com esse recebimento, construir as estatísticas e aí propor estratégias de melhorar isso, né? Mas o problema o paracetamol é de uso muito comum. A pessoa às vezes usa porque já está com dor causada por outra coisa, então ela nunca acha que um sintoma adicional seria por causa daquele medicamento que deveria protegê-la, né? Então, eu acho que as campanhas são super importantes, mas além de campanhas gerais sobre automedicação, né, que a gente ouve muitas vezes,
deveria haver campanhas específicas, porque tem alguns medicamentos com toxicidades que são muito conhecidas. Então, dentro dessas campanhas gerais, eu acho que deveria haver campanhas específicas. E um segundo ponto, e que eu sempre falo, já falei na aula com você com relação a isso, é a educação de crianças com relação a esse assunto. Porque quando nós educamos crianças a respeito desse assunto, eles não só educam os pais em casa, mas eles crescerão adultos conscientes acerca desse assunto. Né? Então, eu pensaria nessas duas estratégias, de além de uma campanha geral, campanhas específicas, com grupos específicos até, e educação das crianças a respeito de automedicação e reações adversas a medicamentos. Esse ponto que você citou, ele é muito interessante justamente por essa questão de você falou que a pessoa, por ser tão comum, ela não imagina os riscos. Tem toda aquela questão de amigos usam, familiares usam, é de venda livre. Você não pensa, pô, vão vender algo super perigoso, venda livre? Você nem pensa nisso. E essa questão que você falou da educação sobre automedicação influencia até em outros fatores, né, professor? Por exemplo, da questão de antibiótico. Você acaba... O brasileiro em si consome muito antibiótico por qualquer motivo, tem diversas farmácias menores que vendem, enfim. E com isso você acaba gerando as bactérias resistentes. Tem a questão do descarte, que a nossa professora comentou com a gente também, a Fabiana. Descarte de medicamentos é outro problema, e aí gera... É uma cadeia de problemas, né, professor? Exatamente isso, é uma cadeia de problemas, né? Eu li artigos sobre o antibiótico na água de esgoto de hospitais, entende? Isso vai para a rede pública. E, claro, nós vamos selecionando cepas resistentes, né? É uma seleção química, né, de cepas resistentes, e aí surgem as superbactérias. Então, assim, medicamento não deveria ser nenhum de uso livre, né? Porque sempre tem alguém que fala, mas toma esse remedinho. Alguém na família, assim, mais velho, fala, puxa, toma esse remedinho, ou toma esse chazinho, toma isso, toma aquilo. E isso é prescrição, né? Quando medicamentos. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, se eu puder. Claro. Vocês já se automedicaram? Sim. Essa pergunta é provocativa, porque, claro, todo mundo se automedica, né? Existe uma diferença, e claro, eu não estou justificando, mas alguém que está num curso de área biológica ou de área da saúde, decidir se automedicar por um motivo ou outro, da grande massa populacional que não tem informação. Alguns não sabem nem ler, né, o que está na bula. Então, existem interações que são muito importantes com por exemplo, ácido valproico, com anticoagulantes. Tem medicamentos de uso contínuo, cuja combinação é muito deletéria, enfim. Essa questão da automedicação, ela tá envolvida em todas as camadas, né, todos os grupos sociais. Poderia ser até uma estratégia interessante o Estado abordar, por exemplo, em mídias sociais, né? Porque faz muito tempo que eu não vejo uma campanha chegando nos jovens, né, nos adultos. É mais coisa de TV ou alguma campanha do SUS, no posto. Óbvio que você acaba atingindo um grupo de risco fazendo isso, mas você concorda que isso é um assunto geral? Deveria... Concordo plenamente, mas, de novo, eu volto nas estatísticas. Talvez o Estado não tenha ideia de qual é o impacto no SUS, no Sistema Único de Saúde, e, consequentemente, nos gastos de dinheiro do Estado para tratar esses casos de automedicação. Eu acho que não se tem uma planilha financeira disso, porque se tivesse, eu acho que aí sim teriam campanhas de prevenção, né, de restrição à automedicação. No caso dos antibióticos, eu acho que já houve um grande avanço com a necessidade de receita. Como você disse, alguns estabelecimentos ainda usam,
Então, é uma cadeia que tem muitos pontos de escape, que a gente não tem controle, né? Bom, professor, eu acho que a gente conseguiu cobrir todos os tópicos. Você tem mais alguma coisa que você quer adicionar? Algum ponto que você acha que faltou? Algum comentário? Sinta-se livre. Não, eu acho que deu para a gente conversar sobre aspectos específicos, né, do paracetamol e do mecanismo de toxicidade, e também de aspectos gerais que foram abordados, que eu acho que são super relevantes, e isso pode estar talvez nos próximos tópicos. E ficamos por aqui com mais um episódio de Dose Crítica. Abaixo na descrição você pode encontrar o nosso @ do Instagram e também mais informações e artigos que foram citados aqui no podcast.